Oi pessoal, tudo bem? Olha, a nossa discussão de hoje, ela vai ser um pouco polêmica e eu já vou adiantar que talvez ela seja também sem resposta. Bom, a pergunta para provocá-los a pensar é: o que é literatura? Bom, eu posso dizer que O Trono de Vidro é literatura? Você já ouviu falar sobre essa história? Que é gigantesca, deve ter aí umas 3.000 páginas, não sei. Esse tem 380, né? É o primeiro, tem vários. Um que eu vi tem quase 1.000. Eu já vou dizer que eu só li o primeiro. Mas isso é literatura? Ou isso é literatura? Memórias Póstumas, Machado de Assis, mas quem nunca... Isso é literatura, é lógico, é óbvio. E agora eu pergunto, por que isso é literatura e isso não é literatura? Bom, existem várias respostas, certo? Nós vamos partir de um pensamento que está nesse livrinho aqui, ó, da Marisa Lajolo, que se chama Literatura Ontem, Hoje e Amanhã. A gente sempre, quando pensa em ensinar literatura na escola, né, em levar a literatura, em construir leitores, a gente acaba ficando preso no cânone, a gente acaba trazendo grandes obras, né, grandes poemas, grandes contos de autores consagrados como Machado de Assis, Olavo Bilac, Cecília Meirelles, Carlos Drummond, toda essa galera, né, que produziu, que a gente conhece, que a gente estudou na escola, em nome de uma definição de literatura, né, em nome de uma ideologia que diz que para sermos intelectuais precisamos apreciar esses grandes clássicos, conhecer, mas como assim você nunca leu Grande Sertão Veredas, né? Então você não é um intelectual. Só que isso talvez já não sirva mais nem para os adultos, nem para nós que estudamos, que fizemos uma graduação, que continuamos estudando. Que dirá, minha gente, vai servir para as crianças, para os adolescentes. Então, qual é a discussão do livro que a Marisa Lajolo vai fazer com a gente? Que vai servir para esse nosso estudo. Ela vai trazer o conceito de literatura como algo totalmente imutável. E aí, se a gente pensa então nos períodos literários, né, que foram se sucedendo ao longo dos séculos, né, a gente teve quinhentismo, depois a gente teve barroco, arcadismo, romantismo, lembrou aí, né? Esses movimentos, eles foram se sucedendo e eles foram negando o processo do outro. Vamos pensar no romantismo, que quase todo mundo lembra, que é aí a idealização do amor, a idealização da figura do índio, da terra, enfim. Todo esse processo de idealização romântica dos românticos aí desse momento foi completamente negada pelos realistas que vieram na sequência, né? Os realistas queriam outra coisa, completamente oposta. Então, quer dizer, se a própria literatura muda, por que é que o conceito de literatura não pode ser alterado? Bom, lá pelas tantas, já depois de muitas páginas, 60 páginas, não, 87 páginas, ela vai trazer uma bela definição de uma forma bem sutil e vai dizer assim, ó: a literatura registra de forma sutilíssima o que anda nas cabeças, anda nas bocas, acima e abaixo do nível do mar, norte, sul, leste, oeste. Ainda que às vezes numa linguagem cifrada, difícil para quem não tem passaporte de certo tipo. Então, isso daqui é uma definição de literatura clássica, né? Daquilo que o cânone nos colocou como literatura. E não serve para as crianças, porque se eu vou desenvolver com o meu aluno do 7º ano uma leitura de um poema completamente difícil, que às vezes é difícil até para mim, ele não vai querer ler, ele vai querer aversão. Então a gente precisa entender a literatura como algo além, como algo que ultrapassa esse cânone. Se a literatura é aquilo que fala, né, que registra o que está na cabeça, na boca e no coração das pessoas,
Por que é que eu não posso começar a falar com o meu aluno com algo que seja mais próximo deles? Eu vou deixar o link do meu vídeo sobre esse livro aqui para vocês, O Trono de Vidro. Foi uma febre entre os alunos. Os alunos devoravam calhamaço, sabe? E eu falei, cara, mas o que tem nesse livro, né, que faz esses alunos lerem? Eles já queriam que eu lesse, já estavam me obrigando a fazer essa leitura, né? Porque, professora, como que você tem um canal no YouTube e você fala de literatura e você nunca leu? É um absurdo. Falei, então tá bom, vamos ler esse trem pra gente ver. O que acontece? Aqui tem uma heroína que, gente, é uma heroína que não é aquela mulher do século XIX que tá aqui no Machado, que não é a mulher de hoje. Aqui tem uma heroína que se parece com as meninas do nosso tempo. Tem uma heroína que quer construir a vida dela, por ela, que tem pensamentos próprios, que tem iniciativa. E isso daqui é o sentimento que tá, ó, na cabeça desses adolescentes. Então, quando eles leem um texto como esse, há uma conexão, as angústias daquele momento, daqueles alunos de 15, 12, 13 anos, sei lá, né? Dependendo da idade, isso é mutável e a gente precisa ter essa percepção, se conecta. Os alunos, eles vão estar aqui, ligados, conectados, querendo se sentir. Eles vão se expressar por esses livros. Então, gente, essa é uma primeira percepção que eu quero discutir com vocês, que a gente precisa estar muito atento e muito aberto, porque senão a gente não vai chegar no nosso aluno, a gente vai ficar batendo de frente e não vai avançar nesse processo de torná-los leitores. Então, sim, nós professores precisamos ler os grandes clássicos, conhecê-los todos, sem exceção, porque nós somos os professores, nós já somos leitores, né? Se não somos, precisamos ser. Os alunos estão nesse processo, então a gente precisa fazer um trabalho de leitura na escola com Trono de Vidro, sim. A gente precisa ler a fanfic que eles estão produzindo, porque a gente precisa dessa conexão. E se, conforme a teórica, a estudiosa, a literatura é a conexão entre o leitor e o autor, é o processo da linguagem e também é mutável, é um conceito que se transforma, a gente não pode ficar amarrado e querer continuar insistindo em estratégias que não funcionam. Então a gente vai partir de um princípio bastante simples, vamos ler o que os alunos leem para conquistá-los. A partir do momento que o meu aluno ele está conquistado, né? A partir do momento que o meu aluno lê, compartilha comigo, a partir do momento que o meu aluno vai além das atividades de sala de aula com a leitura, eu posso começar a inserir aos poucos atividades que vão introduzir Machado de Assis, atividades que vão introduzir Carlos Drummond de Andrade, Olavo Bilac e qualquer um que você queira que esteja aí dentro do cânone que você queira apresentar para o seu aluno. É isso, certo? Essa consciência que é a primeira coisa que a gente precisa ter. É o primeiro passo que a gente precisa dar para a construção de leitores, tá, gente? Então, desse vídeo, dessa aula, eu quero que vocês tenham essa consciência. Vamos construir uma ponte até nossos alunos, vamos conhecê-los, vamos fazer parte do mundo deles, das leituras mais simples e mais aleatórias que podem parecer pra gente. Depois, por essa ponte que eu construí, é que o meu aluno vem até mim e aí sou eu quem vai poder mostrar para ele a grande literatura, se assim você como professor quiser fazer. Entende? Percebem? Vocês estão me acompanhando nessa ideia? Quando a gente quando a gente dá esse passo, as coisas vão se modificar, você pode ter certeza, a sua sala de aula vai começar a dar uma guinada.
Lembre-se, você constrói a ponte, você atravessa a ponte, vive com eles e depois eles atravessam a ponte. E aí vai dar super certo. Beleza, meu povo? Então, ó, até o próximo vídeo. Ótima semana e a gente se vê por aí.